Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a Caravana do Evangelho. Dizemos que é caravana porque tem corações aqui conosco e todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook e do CEF. Não esqueçam de colocarem as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso Evangelho. E para nós começarmos, Gerson, você trouxe uma mensagem inicial? Um texto que está no livro Sinal Verde, de André Luiz. Chama Em Torno da Felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz, como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado com prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. André Luiz. Muito bom, obrigada, Gerson. Suzelei, pode fazer a prece inicial, por favor? Sim. Então, após esse lindo texto, né, que nos leva a tanta reflexão, vamos nesse momento relaxando o nosso corpo físico, prestando atenção à nossa respiração. Vamos inspirando calmamente, expirando. Vamos acalmando, serenando a nossa mente, acalmando os pensamentos, deixando os pensamentos não bons lá fora. E vamos nos ligando ao nosso anjo de guarda, aos mentores amigos, às equipes de limpeza e de segurança, de harmonização do CEF, que já limparam, já esterilizaram todo o nosso lar nesse momento e vão nos dar o suporte necessário para as nossas reflexões de hoje. Vamos cumprimentando o mentor, os mentores da nossa caravana, que com certeza já estão aqui, e todos juntos vamos buscando o nosso anjo Ismael,
o nosso anjo dourado, que nos recebe e vai nos preparando e nos levando até nossa doce mãe, nossa Mãe Santíssima, que nos acolhe como crianças que somos espiritualmente. Ela nos protege, nos envolve em seu manto de luz, de paz, de amor, daquele azul brilhante, cintilante, e vai nos levando até seu Filho amado Jesus. Diante de Jesus, vamos nos ajoelhando aos seus pés e vamos dizendo a Ele: Jesus, obrigado pelos seus ensinamentos, obrigado pelo seu Evangelho. Jesus, sê conosco agora e sempre. E Jesus vai nos levando agora a Deus, ao Pai, ao Criador, diante de Deus, ajoelhados. Vamos dizendo a Ele: obrigado, Deus, por essa reencarnação, por tudo que somos, por tudo que temos, pela vida, pelo dom da vida. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou: Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. E livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. E assim, mais harmonizados, vamos iniciando a nossa caravana de hoje, rendendo graças a Deus. Graças a Deus. Maria Santos, pode fazer a leitura para a gente, por favor? Vamos. É o capítulo 18, muito chamado Poucos Escolhidos, parágrafo 16. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre. Todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio, abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer o libré do Senhor. Para ser fiel servidor seu, bastará dizer sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras, discípulos do Cristo. Compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? A árvore pulsante, cujos ramos frondosos cobrem a sua sombra uma parte do mundo, para que ainda não abrigam todos os que não gruparem em torno dela. Os árvores da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas com poucos os colhem. A árvore que é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Entenderam demoldá-las pelas suas ideias, detalhá-las de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornando estéreis. Esses ramos não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem. O viajor sedento, que se detém sobre os seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem. Somente vê uma romaria árida, denunciando tempestade. Em vão pede a ele o fruto da vida.
A árvore da vida cai-lhe secas as folhas, dando-as remexeu a mão do homem que as crestou. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bens amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conserva, tal como Cristo vos entregou. Não as inutilizeis, elas querem esconder a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que ninguém sirva. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. É que há assambadores do pão da vida, como há do pão material. Não sejas do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que dar para todos. E depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronte da árvore e partilhais com eles o abrigo que lhe oferece. Não se colhe uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos das sargas do caminho, segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, diz em suas palavras não passarão, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênção vos abençoe e que o Deus da luz o ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orais. Simões Bordeaux, 1863. Obrigada, Maria, pela leitura. Eu que Esse, agradeço. esse é o último item aqui desse capítulo 18, que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Interessante que esse autor aqui, o Simeão, ele evidencia esse critério de Jesus para o reconhecimento do verdadeiro cristão. Então, ele já coloca aqui de inicial, né, quando ele coloca as palavras de Cristo aqui da árvore, né? Uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E a gente pode entender que quando ele coloca aqui lançada ao fogo, que fogo é esse? O fogo das consequências da sua própria improdutividade, da sua própria imperfeição. Ou seja, a consequência dos nossos atos mesmo, do nosso livre-arbítrio, da maneira de viver. Então, esse espírito, ele nos chama muita atenção para cultivar a árvore, regando com os ensinos de Jesus. E a gente vai regando com o adubo do quê? Dos seus exemplos, dos exemplos de Cristo. Então, cada um no seu esforço, no seu estudo, analisando, sempre no contexto geral da mensagem do Cristo, sem querer ficar adequando para suas próprias conveniências. Porque por quantas vezes não se pega um trechinho, né, de que está na Bíblia ou no Evangelho, um pequeno texto bíblico com a passagem de Jesus e faz a interpretação do que a pessoa quer de acordo com o que vai ali lhe beneficiar com as suas interpretações. Então é preciso ir mais a fundo e não colocar em benefício próprio, né? Então falar, mas isso está escrito na Bíblia. Isso está escrito no Evangelho. Jesus falou dessa forma. Então, é isso que ele nos chama a atenção aqui. E principalmente quando fala, né? São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Porque
Jesus, ele falou dessa forma, mas não precisa ser sempre assim. Porque Jesus também disse que nenhuma ovelha que o Pai lhe confiará se perderia. Não falou isso também? Então, que a gente possa também fazer parte dessa divulgação cada vez mais dos ensinos de Jesus. Então, o verdadeiro cristão, pelas suas obras, é aquilo que ele faz e não aquilo que ele fala. Então, não adianta falar, ai, eu creio, eu sou cristão. Não são as palavras, mas é a forma como você age. É o dia a dia que fala. E não importa quando de repente fala, ah, mas eu estou fazendo isso, mas ninguém está vendo. Mas e Deus? E a sua própria consciência? A sua própria evolução? Né? Porque a gente tem que se preocupar com a nossa evolução e não fazer bonito para os outros. Então, é isso que esse Espírito Simeão aqui, ele nos chama atenção, para que a gente possa fazer parte de ser um bom cristão através dessas obras. E quando, gente, a gente começa com o nosso processo de autoconhecimento, de automelhoramento, a gente se melhorando, com certeza quem está ao nosso redor também vai sentindo esses benefícios da nossa própria melhora. Então, aqui é vivenciar os ensinos de Jesus, é no dia a dia. Não é só quando vai ao centro espírita, não é só quando vai a uma igreja, a um velório, a uma missa, não é só quando vai em tal lugar, é no dia a dia, é dentro do seu lar, é dentro do seu trabalho, que por muitas vezes o dentro do lar e dentro do próprio trabalho é onde se descabela, né? Mas é ali. É ali, são instrumentos que estão ali para sua reforma íntima. Porque se não houvesse isso, como é que a gente vai trabalhar aquelas nossas mazelas? Então é isso que eu entendo que esse Espírito Simeão, ele vem nos trazer aqui, que possamos ser aquela árvore que dê bons frutos. Né? Pode falar, Suzelei, por favor. Me chamou a atenção essa frase aqui. A árvore é boa, sempre, porém maus são os jardineiros. Quem são esses jardineiros? Somos nós, né? Deus nos deu a árvore, talvez uma árvore individual para cada um. E o que fazemos com essa árvore? Como podamos essa árvore? Você acabou de falar. Nós vamos ser reconhecidos por tratarmos dessa árvore como? Pelo falatório, pelas rezas imensas que muitas pessoas fazem? Não. Nós vamos ser reconhecidos pelas nossas obras, né? Está aqui, ó, pelas suas obras é que se reconhece o cristão, né? Então, a árvore, o que plantamos nessa árvore, como podamos essa árvore, como tratamos, será que compartilhamos essa árvore com o nosso próximo? Esses frutos que ela dá, nós dividimos com o próximo? E que frutos são esses? Né? A paz, a fé, a bondade, a caridade. Temos já conosco tudo isso? Acredito que não. Estamos a caminho. E é isso que o texto coloca, para que cada vez nós possamos cultivar essa árvore, possamos saber, né, moldá-la, cortar seus galhos quando é necessário, cuidar, né, do que aquilo que Deus nos deu, que é o mais importante, é o que vamos levar, né, quando desencarnarmos. Essa árvore vai conosco, porque é a árvore
que tem a bondade, a paz, o amor, tudo isso. Foi o que eu entendi. Isso mesmo. Através, lembrou muito bem, porque essas obras é também o que Jesus nos ensina, sermos caridosos, tá? Bacana, gente. Enquanto a Suzeli estava falando, eu estava aqui até fazendo uma reflexão. Quem será que é mais útil? Uma boa árvore que dá bons frutos e não é compartilhado esses frutos? Ou uma árvore que não dá bons frutos e vira lenha para aquecer um lar, né? Então, nem sempre acho que só o fato de ter bons frutos não é o suficiente. Se você não, né, não disseminar esses bons frutos, né? Você guardar só para você, deixar cair, apodrecer, eu acho que é menos útil do que uma árvore ruim que pode se transformar em lenha para aquecer o lar. Uhum, uhum, Não basta ser, né? Tem que agir. uhum. Não Não basta ter, basta não ter, basta ter, e tem que sim ser. ser, É. né? Ser e ser esse bom cristão é através desses bons frutos disseminar, né? Então, assim, claro que é uma frase, maneira de dizer, né? Jesus, ele falava por parábolas, a gente já sabe, mas que esses frutos é exatamente o que você dissemina. O que que você está disseminando, né, Gerson? A caridade, a bondade, a compaixão? Ou você está sendo avarento, né? Se colocando ali, se escondendo através do seu orgulho, né? Então, assim, é isso que a gente tem que refletir mesmo. Porque mesmo aquela árvore que não tem um fruto, mas que vai servir ali para aquecer algum fogo, ela está sendo útil com naquele sentido, o fruto é a madeira dela, né? Então, ela está contribuindo para algo, porque nada da natureza se perde. Tudo tem uma função. Então, é isso que realmente o texto aqui nos chama, né? Onde a gente está colocando as nossas obras? Que vale essa reflexão para cada um, porque quando se fala em obras, não é obra física. Não é ir lá pegar o dinheiro e vai, eu vou construir isso aqui, vou dar para fulano fazer um trabalho voluntário. Tá, mas e aí, né? Isso o importante é como você faz isso. Você faz para aparecer, você faz porque está sobrando, né? Você faz com o quê, né? Então, assim, é muito sempre de dentro para fora, né? Não é aquela obra de concreto, mas aquela obra que vem aqui, ó, de dentro de você, e que até quando você faz aquelas pequenas coisinhas, você fala assim, nossa, mas eu tô tão bem hoje, tô tão feliz, né? É isso, gente. A felicidade é simples, né? Ser feliz é simples. Possamos começar a ter o exemplo, né? Não Isso. a falação, mas sim o exemplo para os nossos filhos, parentes, os nossos próximos, né? Quando se Exatamente. fala em árvore também, a gente lembra da árvore, né? Dos nossos ancestrais também, né? Aquela raiz que vem de tão longe, né? Que cada vez, né, possa ser fortalecida essa árvore dos nossos ancestrais, né, que estamos ali na pontinha, né, eles lá na raiz e a gente lá na pontinha, fazendo aquilo que é necessário para que toda, né, aquela linhagem seja beneficiada também, né? Deu você melhor que ninguém para falar isso. Sim, sim, eu gosto muito de fazer também essa Não é? comparação, esse estudo, Suzele, com a árvore, né? Quando a gente fala da árvore, é a árvore genealógica mesmo, nossa, onde as raízes, aquelas raízes que estão lá até expostas há muito tempo, são aquelas gerações que vieram antes de nós. E eu sempre gosto de nos colocarmos ali no tronco. Nós somos ali o tronco e
esses frutos também, essas folhas, são essas outras gerações, porque E vira essas outras gerações é o que nós vamos fazer, porque o passado a gente não muda, mas a gente pode o quê? Caminhar com toda essa força dos nossos ancestrais e fortalecer essas gerações. Essa é a nossa obra. Então, olha só, quando a gente se coloca ali nesse tronco, a gente fala assim, olha para cima e fala assim, que linda essas folhas. Se for árvore que dá fruto, né? Então aí se fala, nossa, que linda esses frutos. Então, assim, é isso. A gente vai, através do autoconhecimento, do automelhoramento, a gente vai se colocando numa posição e vai vendo aonde você está, né? Então, por exemplo, principalmente quem tem filhos, netos, né? Então aí vai vendo, você fala assim, nossa, olha, né, essas outras gerações, eu tô aqui, eu faço parte, né, de tudo isso. Então, e esse exemplo, por muitas vezes, essas gerações futuras, atuais, eles vão olhar para trás e vai falar assim, nossa, eu lembro que o meu tio Gerson fazia muito isso, né? A minha mãe, a minha avó Suzelei fazia muito isso, e assim vai, né? Vai lembrar de cada um de nós aí o que nós fizemos, né? E não aquela obra em si o que deixou. Não vai falar assim, deixou aquela casa. Não, sempre lembrar do que nós somos e não do que nós tivemos. Né? Olha bonito, né? só. É. Muito. Então vamos fazer assim, com muita gratidão, a nossa prece final, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por todos os ensinos aqui, por todas as reflexões através desse texto, onde finalizamos mais um capítulo. E onde nesse momento nós colocamos em prática os ensinos de Jesus através das nossas melhores vibrações. E o que é vibração? Vibração é emanar. Emanar aquilo que sai do nosso cardíaco, aqueles sentimentos de amor, de paz, de luz, de harmonia, de alegria, onde levamos para todo o universo, lembrando das várias moradas da casa do nosso Pai. Vai chegando ao planeta Terra, chegando àqueles lugares onde ainda necessita estabelecer a paz entre os homens. Vai chegando ao nosso Brasil, atingindo todos os estados, cidades, bairros, a todos os lares brasileiros, aquelas regiões mais esquecidas. Vai envolvendo todos os enfermos do corpo físico e da alma. Vamos levando essas vibrações por todas as crianças, idosos, os jovens, que todos recebam essas vibrações com muito amor, com muita paz, e que todos tratem com amorosidade a quem quer que chegue até eles. E vamos assim vibrar intensamente por todos os nossos familiares, amigos, ambientes de trabalho, afetos, desafetos. Aquela pessoa que mentalizamos que está mais necessitada. Levamos amor, paz, luz. Aos nossos entes queridos, amados que se encontram no plano espiritual. E também para gerações passadas, que através de todos os nossos ancestrais nós estamos aqui e agora. E nesse momento, nosso Mestre Jesus adentra pela porta da frente de nosso lar, onde vai passando por todos os cômodos, deixando a sua luz, e vai abençoando a todos que residem conosco, incluindo todas as formas de animaizinhos, de plantinhas. E nesse momento, o Mestre Jesus coloca em nossas águas aquilo que necessitamos para que possamos ter mais uma semana linda e abençoada na sua seara, Mestre.
E aqui reforçamos para não esquecermos de nos comprometermos para permanecer com a sua luz durante toda essa semana, através das nossas melhores ações, melhores condutas para com os nossos familiares, amigos e a quem quer que chegue até nós. E agradecidos mais uma vez pelo Evangelho de hoje, rendemos graças a Deus, graças a Jesus, graças a Nossa Senhora Mãe Santíssima e até semana que vem, com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.